do Senhor, porque eu tinha aberto a Bíblia esses dias lá em casa, e eu sempre abro, às vezes, a palavra, estou lendo alguma coisa, assim, para a glória de Deus, ensinando a minha filha, e aí veio uma palavra, e eu não entendi, depois eu abri de novo, pedi o Espírito Santo para trazer mais uma. O Espírito Santo me revela qual palavra que eu vou estar levando no domingo. Aí veio outra palavra, aí eu falei, mas por que duas palavras? Mas aí teve esses dias aqui no culto, que Deus permitiu uma abertura de culto, e aí eu trouxe essa abertura de uma parte da palavra que ele trouxe. Uma era para abertura, e essa vai ser para este domingo de família, para a glória do Senhor. Porque nós sabemos que a palavra é de Deus, e Ele faz a vontade dEle e a glória dEle. Amém? Eu gostaria que a igreja pudesse, aqueles que puderem colocar de pé, amém, Pai? Para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, reverência ao nosso Senhor. Pudessem abrir a palavra em João 8, versículo 12, perdão. 8, 12, amém? A glória de Deus. 8, 12. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluia. 8, versículo 12. Amém? E aí, irmãos, quando a irmã estava ministrando, a missionária, o Espírito Santo usou ela para falar algo. E dentro da palavra, que ela disse, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Senhor manda que nós celebramos Ele, que nós cultuamos a Ele, nós todos. Então nós estamos aqui esta manhã domingo cultuando o Senhor, celebrando, adorando a Deus, não é? A glória de Deus. E ali fala também no começo do discurso de Jesus sobre a sua missão. Ou seja, o Senhor está testificando, falando o discurso dele, que Ele está ensinando o discurso para que nós possamos fazer também. Amém? E assim fala a palavra do Senhor. Falou depois Jesus outra vez dizendo, Ele falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ali o incrédulo disseram que, no caso os fariseus, né? Disseram depois os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Olha o que o fariseu falou com Jesus. Mas Jesus respondeu, respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. E logo depois, o Senhor falando, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E ele disse de novo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E fala assim, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E logo embaixo, irmãos, aqui no 18 fala, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Amém? Glória a Deus. Olha só que bonito, irmãos. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor. Podem sentar aplaudindo e glorificando o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por cada oração. Senhor, obrigado, meu Pai, pela abertura. Obrigado por tudo, pelo levantar. Por cada família que está esta manhã. Pai amado, eu te peço, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, que não deixe que o teu servo venha falar dele, Pai,
Que o Senhor possa colocar palavras em minha boca, Pai, porque eu creio na tua palavra. Receba, meu Pai, cada oração, meu Pai, que foi feita esta manhã pela minha vida, meu Pai. Pai, que o Senhor quiser me usar, me usa para a tua vontade, Pai. Fala, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai, através de minha vida, meu Pai. Instrumento na tua casa, como o Senhor tem falado sempre, Pai. Abre a boca e eu colocarei palavra, Pai. Então eu vou abrir a boca, Pai, e o Senhor põe as palavras que o Senhor quiser, Pai. O Espírito Santo do Senhor me toque, meu Pai, e conduza aquela palavra, meu Pai. A tua vontade seja feita esta manhã, em nome de Jesus. Que cada palavra possa alcançar cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus está falando aqui esta manhã. Ele estava ali no discurso, Jesus falando, né? Esse discurso da manhã. E a sua missão, ele dizendo das missões. Quando Jesus falou na manhã, ali com aquele povo, ali ele estava falando algo que ele veio para cumprir na terra. Este momento foi chegado o momento que ele estava ensinando o porquê que ele estava fazendo aqui na terra. Porquê que ele foi enviado pelo Pai. Porque o Pai enviou ele. Mas, irmãos, nós sabemos que a palavra vai dizer que tem as pessoas que não acreditam. A palavra fala que tem pessoas que são incrédulas. Tem pessoas que não conseguem compreender aquilo que é de Deus. E ali tinha dois homens, ali tinha pessoas que era tal a palavra dos fariseus, aqueles homens que não acreditavam em nada, nem milagres que Jesus fazia. Aqueles homens imaginavam que aqueles milagres eram obras satânicas. Aqueles fariseus eram tão incrédulos que todo milagre que Jesus fazia, eles iam lá e falavam: não, aquele homem ali é coisa maligna, aquele homem fez aquilo ali, é coisa diabólica. Eles julgavam Cristo como se eles pudessem se julgar. Como eles não conseguiam se julgar nem a si mesmos, irmão, como que ele poderia julgar um homem daquele, o Senhor Jesus? Ou seja, ali Jesus estava ensinando ele, falando: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus falou: eu sou a luz do mundo, ele quis dizer na palavra: olhem para mim, sigam-me, olhem para mim o que eu estou fazendo. Prestem atenção no que eu estou pregando, prestem atenção no que eu estou falando, para que vocês possam aprender, para que vocês possam fazer a minha vontade. Jesus estava ensinando e mandando eles olharem, porque o Jesus é a luz do mundo, porque Jesus é ali testificando diante do Pai. O Pai enviou ele para que ele testificasse dele. Ali era o enviado de Deus para que o povo olhasse e o povo pudesse compreender o que Jesus queria, o que Deus queria sobre a vida do filho ali na terra. Porque Deus jamais ia enviar o teu filho à toa na terra. Deus jamais ia enviar algo, Deus jamais faz algo errado. O que Deus faz é certo, irmãos. Aleluia, santo, santo, santo. Então ele fala assim: quem me segue não andará em trevas. Ali ele estava falando que ele era a luz, que era para as pessoas olharem para ele, e que era para as pessoas acreditar no que ele estava falando, porque a palavra fala: credes em mim e prosperarás. Não é? A palavra não fala isso, irmãos? A palavra fala assim: olha só, e conhecereis a verdade vos libertará. Ali aqueles discípulos, irmãos, estavam diante de Jesus, diante do Filho de Deus, e não conseguia entender, não conseguia acreditar. Tanto que aqueles discípulos, aqueles fariseus, irmãos, os fariseus chegaram a falar com Jesus
que tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Chegou a falar que aquele testemunho de Deus não era verdadeiro, que ele estava falando algo errado. Ou seja, Jesus já falou logo com eles, que ele não testifica aqui, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é, o meu testemunho é verdadeiro. Porque Jesus já sabia das pedradas, Jesus já sabia do que iria acontecer. Jesus sabia que quando ele estivesse ensinando, aí fazendo a missão aqui na terra, por onde que ele passasse, por onde que ele fosse, ele iria ser perseguido. Assim nós também, por onde nós formos, irmãos, por onde os filhos de Deus, os servos do Senhor, os discípulos do Senhor for, pode ter certeza, irmãos, que nós vamos ser odiados. Não tem problema, irmãos. Nós sabemos que nós vamos ser criticados, nós vamos ser julgados. Jesus foi julgado, foi criticado, foi humilhado, mas ele perseverou. Ele continuou fazendo a vontade do Pai. Não é? Ele não falou? Ele falou assim: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ele falou na palavra. Ou seja, para os discípulos, os fariseus entenderem que o que ele estava falando era dele. Ele só falava aquilo que o Pai mandava ele falar. Porque, na verdade, em todo momento que Jesus falava alguma coisa, era que Deus, o Pai dele, mandava ele ir lá e fazer. Ele ia fazer. E assim mesmo é com nós também. A missão de Jesus é ensinando da missão que ele foi fazer e estava fazendo para ensinar o povo. Também Jesus quer ensinar a nós as missões que ele tem sobre a nossa vida. De tudo que ele tem enviado para que nós possamos fazer. De tudo que ele tem ensinado para que nós façamos. Não é? Da mesma forma que Jesus estava fazendo, também ele quer que nós façamos também, irmãos. É assim que ele está ensinando. Não é? A palavra fala primeiro: buscar o reino do céu, a minha justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Então, nós temos que entender que nós primeiro temos que buscar o reino de Deus, buscar as coisas do Senhor. Temos que crer no Senhor e saber que nós, irmãos, estamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas terá a luz da vida, ou seja, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque aquele que acreditar naquilo que o Senhor falou, naquele que olhar para Deus, naquele que acreditar e fazer a obra dele sem temor, aliás, perdão, sem desobediência, com temor à palavra dele, ele sim vai ver a glória. Ele sim vai testificar com a palavra. Porque a palavra vai testificar sobre a vida daquela pessoa. E ali, irmãos, Jesus continuou falando com os fariseus, continuou falando com aquelas outras pessoas e os fariseus também. E aqueles fariseus, irmãos, eram pessoas tão incrédulas que Jesus continuava falando e aqueles homens não acreditavam em nenhum momento sequer. Em todos os momentos que Jesus usava a palavra, eles debatiam a palavra do Senhor. Eles usavam ali, eles eram um espírito de engano, irmãos. Fariseus, espírito de engano. Sabe por quê? Porque Jesus, ele chegou a falar com os fariseus: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ele falou com os fariseus que ele estava julgando, ou seja, da carne, que ele estava falando era dele mesmo. Não era que Deus mandou ele falar. Mas ele, Jesus, ainda falou, e eu, olha só, ele ainda falou assim, eu a ninguém julgo. Mesmo Jesus pregando, ensinando as pessoas, ele ainda ensinou e falou: você está me julgando.
Olha, a ninguém julgo. Ele não estava ali para julgar as pessoas, ele estava para ensinar os mandamentos, porque os mandamentos do Senhor, de toda a Bíblia, quando vocês abrirem, quando a gente abre a palavra de Deus, em todo momento, a Bíblia vai estar nos exortando, vai estar nos ensinando, vai estar falando como procedemos, como devemos proceder. Diante da nossa casa, diante da palavra do Senhor. Amém. Porque a palavra do Senhor ensina que nós temos que ser fiel primeiro com o Senhor e também com a nossa família em casa. Porque não adianta, irmãos, hoje é um culto de família e nós vamos sermos também prudentes com a nossa família. Nós vamos ser fiel também à nossa casa, aqueles que são casados com as esposas, com os maridos, assim vice-versa. Aqueles que não são, também tem a sua família ali, ou seus filhos, ou suas filhas. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor, Ele está nos ensinando. Ou seja, que nós estamos aqui na terra, nós temos uma missão a se cumprir na presença do Senhor. Nós temos que fazer algo, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do problema. Nós não podemos olhar para o problema, porque a palavra fala que aquele que colocou a mão no arado não pode voltar para trás. Tem que continuar arando, tem que continuar fazendo. Tem dias, irmãos, que nós temos na casa do Senhor, fala: Senhor, como eu vou fazer, como eu vou falar, o que eu vou falar, mas o Senhor, Ele manda você não preocupar com o que você vai falar, porque não é eu que vou falar, é o Senhor que fala. Porque, irmãos, quando nós estamos buscando o Senhor com sinceridade, irmãos, com primor, com ordem, decência, mesmo aqueles irmãos que ainda não estão firmes na presença do Senhor, irmãos, se eles abrirem o coração para Deus, se eles falarem com sinceridade, o Senhor vai escutar e o Senhor vai responder. Então, irmãos, nós temos que entender que o Senhor agrada daquele que tem sinceridade e verdade. E para poder fazer a obra do Senhor, tem que ser com verdade, com sinceridade. Irmãos, não adianta nós olhar para o outro e julgar. Aquele fariseu, ele julgava Jesus. Mas a palavra fala: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgar, tu serás julgado. Ou seja, nós temos que entender essa palavra. Então, irmãos, o Senhor está falando o tempo todo que eu sou a luz do mundo. Para nós confiar nele, que Ele é a luz, Ele é nosso caminho, Ele é nossa direção, que Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar para fazer a obra dele. Que nós temos um chamado na casa de Deus, nós temos um chamado na presença do Senhor, mas para isso nós temos que olhar para Deus, para Cristo, porque a palavra vai falar que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então ninguém pode ir ao Pai senão passando pelo Filho, se não crendo no Senhor Jesus. Se não cremos no Senhor, como poderemos ir chegar ao Pai? Como poderemos prosseguir a nossa vida se não cremos no Senhor Jesus? Se não olharmos para Cristo primeiro, se não confessarmos os nossos pecados diante de Cristo primeiro, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros, a palavra fala, lá em Tiago fala, confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Então, irmãos, a palavra fala conosco o tempo todo. Então ali, irmãos, aquele homem, ele estava ali diante do Senhor. Deixa eu ler aqui agora. Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A palavra fala em Tiago 5, versículo 16. E fala assim: porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos que entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa oração, se nós estamos sendo justos com o Senhor, ela vai surgir efeito. O Senhor vai receber, o Senhor vai fazer, porque o Senhor fala que não deixa os deles se envergonhar na palavra.
Porque os filhos dele, irmão, não são envergonhados, porque envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem e contenderem contra os do Senhor. Ou seja, contra um dos seus. A palavra do Senhor fala isso. E aqui, irmãos, nesta manhã, o Senhor está nos ensinando, nós, famílias, nós, servos do Senhor, que viemos, entender esta palavra, que viemos fazer, olhar para Ele, que viemos seguir. E aí fala, aquele que segue Ele não anda na treva, por quê, irmãos? Porque não tem como andar na treva seguindo Jesus. Porque a palavra do Senhor vai falar, aqui ó, vós tendes por pai ao diabo, aquele que anda na treva, aquele que não acredita em Deus, aquele que fala as coisas erradas, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual pai? Aquele que ele faz errado, que é o diabo. E fala assim, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Ou seja, o Senhor estava falando que aqueles que não estavam acreditando nele, mas que estavam fazendo a vontade ao contrário da dele, que ele é o quê? O pai dele não é o Senhor Jesus nem Deus. O pai dele é Satanás. Porque aquele que anda na mentira, aquele que fala as coisas erradas, ele não fala as coisas para Deus. Ele fala as coisas para quem? É o inimigo. O Senhor está falando aqui na palavra. Então, ele está ensinando que nós devemos fazer o certo. Porque se nós resolvemos seguir a Cristo, nós temos que seguir o Senhor. Nós temos que acreditar que Ele é a luz, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Não é assim que a palavra fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, aqui ele está falando nessa palavra. E ele fala assim no 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vos não as escutais, porque não sois de Deus. Por que aquele homem não estava escutando o que Jesus estava falando? Porque ele não era de Deus. Porque aquele homem não fazia a vontade de Deus. Porque aquele fariseu, ele era o quê? Um enganador. Ele tinha dentro dele o espírito do engano. Ele tinha o quê? Uma mentira dentro dele. Ele era um fariseu, aquele homem. Ele não conseguia acreditar em nada que Jesus falava. Porque o que estava sobre a vida dele não era o Espírito de Deus, era o Espírito do inimigo que habitava nele, era o Espírito do engano. Porque aquele que tem o Espírito do engano, ele não consegue discernir o certo do errado. Porque quando vai falar das coisas certas, aquela pessoa não gosta. Ele não gostava porque o pai corrigia ele, e ele achava ruim, ele não queria saber. Ao mesmo tempo levantava dentro dele uma ira, querendo o quê? Aqui fala que chegou um momento que os discípulos chegaram a pensar em pegar a pedra para poder apedrejar, para chegar em Jesus, porque estava acreditando no que estava falando. Mas no final vai falar que Jesus saiu e foi embora, porque é como aquela palavra fala: não dai pedras aos pobres. É o quê? É você lançar a palavra ao vento. Ali Jesus estava falando, os discípulos não estavam, os fariseus não estavam recebendo aquela palavra. Então, como ele não estava recebendo, ali que estava dentro dele era o espírito maligno. Por isso o Senhor falou nessa palavra isso. Então, ele estava o quê? O tempo inteiro sendo incrédulo. E como ele estava sendo incrédulo? Como que ele ia conseguir herdar a salvação se ele estava sendo incrédulo, se ele não estava acreditando? Como que alguém vai conseguir herdar a salvação eterna se não acredita em nada que Deus fala? Às vezes Deus estava ali, o próprio Senhor estava falando com ele, sabendo que o Senhor fala assim, em Amós 3,7: eu não farei nada se antes vos enviar os meus profetas para vos avisar. Sendo que às vezes, irmãos,
estou falando isso, mas Deus fala assim, porque às vezes tem pessoas, irmãos, tem pessoas que às vezes Deus usa várias pessoas para falar, para avisar, e às vezes as pessoas o quê? Não escutam. Então neste mundo tem muitas pessoas precisando de ceder à vontade do Senhor. Tem muitas pessoas precisando de ceder mais, de entregar mais o coração a Deus. Neste mundo tem pessoas, irmãos, que não acreditam no Senhor. Um dia eu fui falar dentro do carro para um rapaz das coisas de Deus. Ele falou assim para mim poder parar de falar, sabe por quê? Porque ele falou assim que não sentia bem falando daquela palavra de Deus. Aí eu falo, como uma pessoa dessa pode ter a salvação? Só pela misericórdia de Deus, porque ele não queria escutar nada de Deus, sabe por quê? Porque ele estava corrompido pelas coisas da carne. Ele estava corrompido pelas coisas que não eram do Senhor. Então eu entendi depois, quando eu cheguei no local, daquele rapaz, ele estava com um espírito maligno. Sabe por quê? Porque Deus, ali o Espírito Santo me mostrou que na vida dele havia um espírito de homossexualismo. E como aquele rapaz, naquela vida homossexual, vai querer aceitar a palavra de Deus. Porque o que está habitando sobre a vida dele é o espírito imundo, é o espírito do engano. Então o espírito do engano vai tampar os ouvidos, vai cegar a visão dele e vai tirar ele do caminho. Então, irmãos, assim era o fariseu. Ele não conseguia aceitar as palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor, quando fala na palavra dele aqui, ó, vou ir lá atrás, só um minuto. Né? Glória a Deus. Vou lembrando a Bíblia aqui, é melhor, né? Porque a palavra do Senhor tem que testificar do Senhor, né? Porque tudo de Deus tem que testificar de Deus, amém? Aqui fala assim, ó, a palavra dele. Fala assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a quê? A encontram. Ali fala em Mateus 7, versículo 14. Então, por que, irmãos? Aquele fariseu não queria, porque a palavra do Senhor era diferente. O caminho do céu, ele é apertado. O caminho do céu tem que ter renúncia. Tem que abrir mão das coisas das vaidades, das coisas do mundo, das coisas erradas. E ali, aquele fariseu, ele não aceitava, por quê? Porque ele estava acostumado com a vida larga, com a porta larga, né? E aquela porta, eles passam no caminho que conduz o que? A perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, irmãos, o Senhor estava falando, aquela hora pregando. Então, sabemos que a porta para o céu, irmãos, ainda continua sendo apertada, ainda continua sendo estreita. Não tem como alcançar o caminho de Deus, não tem como alcançar a salvação, se não formos o quê? Pela porta estreita. E ali aquele fariseu, irmãos, ele debatia o tempo inteiro, porque ele preferia, ele não queria que fosse daquela forma, porque tudo que Jesus fala na palavra, irmãos, quando vai renunciar a vontade da carne, irmãos, não é fácil. Abre mão do quê? Dos desejos, dos vícios, das coisas erradas que praticavam. Uma dancinha lá fora, um forró, igual tem muitas pessoas que fazem, uma cervejinha, uma bebida, um cigarro, uma droga, que seja, irmãos. Os vícios atraem a carne da pessoa. Os vícios atraem, porque o inimigo, ele não vai oferecer nada que é ruim. Ruim o quê? Ruim para a carne. Entendeu? Ruim para a carne. Porque quando começa a ter que privar, aí é o caminho aqui entra o caminho do Senhor. Porque quando começa a ter que privar, o que vai acontecer? Aí nós vamos, nossa Deus, misericórdia. Sabe, as pessoas vão começar a sentir e falar, meu Deus, eu tenho que mudar. Mas sabe quando que vai acontecer, irmãos? Quando fala assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos dele. Só quando Deus liberta, o Senhor Jesus liberta aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa tem que ser liberta. Mas para aquela pessoa ser liberta, ela tem que permanecer no caminho de Deus. Irmãos, não tem como você
curar. Olha, quando aparece uma enfermidade na pessoa, muitas pessoas, claro, Deus deixou os médicos, deixou a medicina, mas só que nós temos que entender que às vezes a pessoa vai fazer um tratamento para aquilo que está acontecendo com ela, e se ela não for ao médico no dia certo, se ela não for pegar o medicamento e tomar na hora certa, nos dias certos, como ela vai curar aquilo que ela está precisando da cura? Ou seja, como ela vai poder sarar aquilo que está acontecendo com ela? Como ela vai poder alcançar aquilo que ela está querendo? Se ela não fizer como o médico mandou, não vai ter como ela se curar. Ou seja, às vezes tem medicamento que pode curar sim. Ali é uma gripe passageira, uma coisa simples. Ela tomou um remédio ali, e ali, através daquela persistência dela tomando, ela foi o quê? Ela foi curada daquela gripe. Para permanecer na palavra do Senhor, tem que ser muito mais do que isso. É parecido com isso. É como se você foi lá e confiou no que o médico te falou, e foi lá e tomou e aconteceu. Mas por quê? Pela sua confiança e por Deus, e Jesus, pela misericórdia dele, ele permitiu que você fosse curado. E com Jesus é assim, irmãos. Jesus, Deus, é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. Então nós temos que entender que quando nós confiamos em Deus, tudo isso não é nada. Nenhuma doença é nada para Deus. Nenhuma enfermidade, tudo o Senhor pode curar, tudo o Senhor pode libertar. Todos os vícios, para Deus não é nada. Deus é capaz de arrancar todos os vícios da nossa vida. Deus é capaz de tirar toda aquela enfermidade que o inimigo tentou lançar para nos parar. Nada disso o Senhor deixa. Nada disso. Mas para isso nós temos que acreditar no Senhor. Não é? E fala assim: em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, o Senhor está mandando nós guardar a palavra dele. Porque vai ter um dia que o Senhor vai vir buscar a noiva, vai vir buscar a igreja. Vai ter um dia, irmãos, que o Senhor vai voltar e vai requerer de nós as obras, e vai requerer de nós no caminho dele, lavado e remido no sangue do Cordeiro, fazendo a vontade do Senhor, meditar na palavra de dia e de noite, orar sem cessar que a palavra fala, jejuar, para que possamos expulsar caças de demônios, que só caças de demônios é expulsa através de jejum e oração. Mas para fazer isso, tem que haver o quê? Uma disciplina, uma obediência. Não é, irmãos? A palavra não adverte falando que os filhos têm que obedecer o pai e a mãe para que sejais prolongados os dias de vida na terra. Então, irmãos, da mesma forma que os filhos têm que obedecer, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Se nós somos pais na terra, mas também nós temos um Pai no céu. Então, nós temos que entender que o Pai do céu enviou o Filho para poder nos salvar. Enviou o teu Filho amado, o único, para morrer ali na cruz, para nos dar direito da salvação. E essa palavra está falando da luz, então eu sou a luz do mundo. E está falando o quê? Da salvação, da obediência. Como que nós vamos olhar para uma luz se nós olhamos para o chão? Irmãos, quando nós vamos olhar para a lâmpada, ela fica na onde? No alto. Na onde que fica Jesus? No alto, no céu. Então aqui, ó, a luz, ela vem de cima. O sol, quando ele brilha, ele não brilha do alto. Então, irmãos, Jesus é do céu. Nós temos que olhar para cima, parar de olhar para baixo. Irmãos, não podemos andar de cabeça baixa, porque nós somos soldados de Cristo, porque nós somos filhos de Deus.
E Deus falou assim, que quem quiser ver Ele, olhar para si mesmo, que olha no espelho. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é? Nós somos imagem de Cristo. Então, nós, irmãos, temos que entender que nós somos feitos com perfeição. O Senhor nos fez perfeito. Glória a Deus. Nós somos perfeitos para Cristo. O Senhor não pede nada demais para nós. O Senhor só pede a obediência. Não é que o pai pede para o filho? Obediência. Para quê? Para que ele possa crescer e possa aprender. Para que ele possa um dia ser alguém na vida. Para que ele possa um dia o pai olhar para ele e ter orgulho dele. Assim como nós também queremos ter orgulho, Deus também quer sentir isso de nós. Deus quer que nós sejamos felizes, que nós sejamos bem aventurados aqui na terra. Deus não quer de nós mal, Deus quer de nós só obediência. Muitas das vezes, irmãos, o que nos leva aos problemas, a perecer, às dificuldades, é a desobediência. Porque nós sabemos que todo filho que desobedece o pai e a mãe, ele tem o quê? Problema lá na frente. Nós sabemos porque nós sabemos que nós temos. Então nós temos que entender, irmãos, que se nós desobedecer a Deus, vai ter a consequência. Tudo que nós fizermos na terra tem a consequência, porque não tem aquela palavra que fala: o que nós plantar, certamente colherás. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não tem como nós colher aquilo que não plantamos. Porque o que nós não plantamos não tem como existir. Como vai dar existência a algo que não foi plantado? Como vai dar existência a algo que não existe? Mas nós temos que entender que tem um ser que existe, que é um ser poderoso, é Deus. Este existiu mesmo antes de tudo isso. Ele fala na palavra assim: eu sou. Não tem o quê? Eu sou o quê? Eu sou tudo. Eu sou Deus. Eu sou o poder, eu sou a vida. Eu dou, eu tiro. E se Deus tirar a nossa vida, irmão, eu fico pensando: meu Deus, obrigado por estar na tua presença. Mas se Jesus requerer a vida agora, irmão, se nós não estivermos sentados, se nós não estivermos na presença de Deus, o que nós vamos apresentar para Ele, o que nós vamos falar com Ele? Porque o Senhor fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também vos confessarei diante do meu Pai celestial que está no céu. Mas aquele que me negar também diante do homem, eu também vos negarei diante do meu Pai celestial e falarei assim: apartai-vos de mim, maldito, eu vos não conheço. Dura será esta palavra. Então Deus vai deixar claro para nós, irmãos. Ele está dando o quê? Ele está dando tempo. Você acha que na palavra de Deus vai falar assim, que Lázaro morreu? Olha só que bonito. Olha só. A filha de Jairo foi considerada morta porque ele falou: vieram para ele e falaram assim: sua filha está morta. Jesus falou assim: ela não está morta, só apenas dorme. E Jesus não foi lá? Ela levantou, não foi? Ele mandou ela voltar. Então quer dizer, Deus deu a vida para ela. Jesus, naquele momento, Jesus falou assim: levanta, filha, levanta. Ela foi, levantou. Agora Lázaro, olha que bonito Lázaro. Lázaro estava morto há 3 dias, não foi? Aí foi para o 4º dia. 4 dias morto dentro do sepulcro. Só que Lázaro, as pessoas não entenderam. Ali as pessoas não estavam entendendo porque Deus permitiu que Lázaro fosse morto. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus não ressuscitou Lázaro à toa. Jesus ressuscitou Lázaro, sabe para quê, irmãos? Para dar mais uma oportunidade para ele. E assim é com nós. Deus quer que nós tenhamos mais essa oportunidade. Deus está dando-nos mais uma oportunidade. Então, assim, como Deus deu oportunidade para Lázaro, Ele quer dar para nós. Sabe por que Ele deu oportunidade para Lázaro? Para que Lázaro pudesse prosseguir a obra do Senhor. Para que Lázaro pudesse dar procedimento do que tinha que fazer mais ainda. Porque Deus não tinha mais coisa sobre a vida daquele homem. Só que ali aconteceu aquele grande milagre. Lázaro saia para fora, ele saiu para fora. Imagina uma pessoa morta há 4 dias, levantar ali enrolado
na faixa, e depois, na sua frente, Deus te mostrar a perfeição. Que ali ele estava sendo o quê? Ele estava fedendo, porque 4 dias a pessoa já está fedendo. E depois, Deus tirou tudo. Assim como o leproso foi curado da lepra, Lázaro ressuscitou. E ali Deus não deu a vida à toa. A nossa vida não foi dada à toa. A nossa vida foi dada para que nós façamos a vontade do Senhor. Deus não concede a vida e aqui na terra ainda para poder fazer as obras de Deus. Porque, irmãos, quando chegar o momento, Deus vai retirar a nossa vida e vai requerer nossas obras e vai requerer tudo que Ele pediu e o que nós vamos apresentar para Deus se nós não fizermos. Se nós não acreditarmos que Deus é a vida, que Deus é o poder, que Deus é a luz, Deus é o caminho, é a verdade. Nós temos que acreditar que Deus é o caminho, que Deus é a luz. Então, irmãos, não sejamos igual aos fariseus. Nós temos que acreditar. Para ter salvação, nós temos que acreditar. Não é? Não tem como ser salvo se não tiver fé e não acreditar. E outra coisa, não tem como chegar a lugar nenhum desobedecendo. Não tem como uma professora passar uma prova para um aluno e ele falar, eu não vou fazer, e depois chegar no final do ano e falar, eu vou passar de ano. Não tem como você passar de ano se você não obedece à prova. Não tem como você obedecer a Deus, uma pessoa que nunca viu, se não obedecer aqui na terra. Não tem como você alcançar algo se não obedece os próprios na terra. Ah, não é que Deus fala? Se não obedece o próprio Pai que vê na terra, como obedecerá o Pai Celestial que está no céu? Glória a Deus. Não tem como. Às vezes as pessoas estão passando dificuldade, estão passando luta, estão passando peleja, e fica, meu Deus, o que é isso? Tem misericórdia, mas não quer nada com Jesus, não quer fazer a vontade de Deus, não quer servir a vontade do Senhor. Não tem como Deus trabalhar. Irmãos, Deus está batendo na porta. Abra que eu entrarei e serei com vós. Não é? Ele manda nós abrir, ele vai entrar e vai cear. Então, irmãos, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele é bondoso. No final, irmãos, não vai ter como ninguém falar assim, o Senhor não me deu oportunidade. Porque o Senhor nos dá oportunidade todo dia. Desde que nós levantamos da nossa cama, o Senhor nos dá oportunidade. É uma oportunidade de estar respirando, de estar tendo contato com pessoas que a gente gosta. É uma oportunidade de estarmos na casa de Deus. É uma oportunidade muito maior. Porque muitos já desceram a sepultura. E aí fala assim, enquanto há vida, há esperança, não é? Então, enquanto há vida, nós sabemos que haverá esperança. Depois da morte não tem mais esperança. Então eu tenho visto aí muitas pessoas têm falecido, pessoas novas têm morrido, descido a sepultura. Esse dia desceu um rapaz perto da minha casa, eu passava, eu cumprimentava ele todo dia, ele tinha um campo tudo. No outro dia eu fiquei sabendo que ele estava morto, deu um infarto dele. Olha pra você ver. Aquele prefeito lá morreu também. E não foi ele não, hein? Novo, Fuate, morreu. E aí? Aí Deus vai requerer as obras. E se ele tem algo para apresentar para Deus? Se ele tem, amém, né, irmãos? Mas se não tem, como que vai ser? E o rapaz conta tudo. Se ele tem algo para apresentar para Deus, amém. Mas se não tem, a palavra de Deus fala só há dois caminhos: o céu e o inferno. E para entrar no céu tem que o quê? Obedecer e fazer as vontades da palavra do Senhor. Porque para ir para o inferno, irmãos, não é difícil não, é fácil demais. É só fazer a vontade do inimigo que vai para o inferno. É só fazer toda a vontade da carne, deixar todas as regras de lado, deixar tudo de lado. Aí a pessoa está encaminhando para o caminho certo, que é isso.
Mas eu creio que ninguém quer ir para o inferno. Porque você pode perguntar até para um cachaceiro na rua. Se ele quer ir para o inferno, ele vai falar que quer. Sabe por quê, irmão? Ninguém quer sofrer, não, irmãos. Porque aqui na terra nós já temos sofrimento demais. Nós já temos muita luta, muita peleja. Mas nós temos que entender que o Senhor ofereceu o quê? A salvação. E Ele fala na palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, irmãos. Eu venci, vós também poderão vencer. Ele não ofereceu alegria, não ofereceu só coisa boa, não. Só mar de rosas, não. Porque nem Jesus andou no mar de rosas. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Na palavra fala: se és filho do homem, transforma essa pedra em pão. Ele viu que ele estava com fome depois de 40 dias, né? Mas ele falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, de toda a palavra de Deus. Então, Satanás teve que ir embora depois. Ele continuou tentando, irmãos, mas só que o Senhor não tinha palavras para ele. Tudo que Satanás falava, ele lançava a palavra de Deus sobre a vida dele. Então, Satanás teve que ir embora porque ele viu tudo que ele falava estava cumprido com a Escritura. Ou seja, o inimigo ficou chateado, ficou triste, foi embora, muito nervoso, com raiva, foi. Sabe por quê? Porque ele não obedeceu às Escrituras do Pai, ele não obedeceu a Cristo, a Deus, ele foi infiel com o Senhor e ele foi condenado ao inferno. E ele sabe que hoje ele não tem direito da salvação, sabe por quê? Porque ele era anjo de luz e foi caído do céu. Mas nós não, somos carne, e Deus fala na palavra que toda carne é o quê? É falha, ela perece. Mas só que nós sim temos direito à salvação, se nós arrependermos de todo o nosso coração, né? E fizer a vontade de Deus, e aceitar o Senhor como eterno Salvador, também teremos direito à salvação. É só se arrepender e entregar nos braços de Deus. E acreditar. E aí todos nós vamos ser salvos. Vai falar assim: nós, a nossa casa, a nossa família, seremos salvos. Né? Serviremos ao Senhor. Ou seja, se nós não servirmos ao Senhor, nós estamos querendo que a salvação. Que pessoa insensata é essa que vai querer servir a Deus ou que não vai querer a salvação? Se nós resolvemos servir a Deus, irmão, nós queremos sim ser salvos, porque nós não queremos ficar queimando igual aquele povo vai ficar lá, não. Aqueles povos desobedientes que ficaram queimando no inferno porque foram desobedientes. Vão queimar no inferno porque foram desobedientes. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Amém? E espero que possa ter palavra para nós todos. Eu recebo essa palavra também, porque essa palavra é de Deus, em nome de Jesus, e vou estar na cabeça apostólica. E sabemos, irmãos, que nós, irmãos, é porque nós estamos aqui pregando a palavra, estamos trazendo a mensagem de Deus, e somos melhores do que ninguém, não. Nós também, irmãos, estamos sujeitos a muitas coisas que a palavra fala. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, nós temos que entender que se nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. Se não for misericórdia de Deus, nós não ficamos de pé, não. Se nós chegarmos até aqui, como você disse, pastor, foi porque Deus permitiu. Então Deus permitiu, irmãos, e Ele cada dia Ele permite o direito da vida eterna. Então nós temos que aceitar. Amém? Glória a Deus. Agora eu gostaria que você colocasse de pé, para que eu venha dar a bênção apostólica em nome de Jesus, amém? Para que todos venham receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. E o amor de Deus, assim seja. E a graça do Senhor Jesus Cristo, assim seja. E a comunhão do Espírito Santo, assim seja, estejam com todos vós. Que vós venham para casa em paz, que o Senhor e a presença dele esteja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, e onde nos colocar a ponta do teu pé e a palma da tua mão, abençoados serão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.